Muito bem, pessoal. Então, nós estamos aqui dando sequência no nosso tema, que é dilatação. Nós já falamos sobre a dilatação linear, falamos sobre a dilatação superficial e agora estamos tratando da dilatação volumétrica. Tudo isso aí relacionado a sólidos. Então, aí a gente tem aqui um exemplo, né, de um paralelepípedo, ou pode ser um cubo, que tem um volume inicial V0 quando está a uma temperatura inicial θ0. Se você fornecer calor para essa peça aqui, o que vai acontecer? As partículas começam a vibrar, começam a ocupar mais espaço e esse sólido expande. Então ele passa a ter um volume final V. Aí a temperatura sobe de θ0 para θ. Então houve um aumento de temperatura e houve também um aumento no volume, né? A gente vai dizer que esse aumento no volume, que a gente chama de ΔV, é a diferença entre o volume final e o volume inicial. Essa diferença é o ΔV, que é a dilatação volumétrica. Bom, aí, o que a gente tem aí? Essa variação de volume, que é esse ΔV, né, a dilatação volumétrica, ela depende de três coisas. Ela depende do volume inicial, depende da variação da temperatura, e depende de uma constante que caracteriza o tipo de material de que é feito esse sólido, que a gente chama de coeficiente de dilatação volumétrico, indicado pela letra grega gama. Então, quanto maior o volume inicial, quanto maior o volume inicial, maior vai ser a variação de volume. Quanto maior a variação de temperatura, maior a variação de volume. E quanto maior o coeficiente gama, maior a variação de volume, ou seja, mais ele dilata, mais ele expande. Então isso aqui é a expressão que permite calcular a dilatação volumétrica. É bem parecida com as anteriores, né? As anteriores você tinha ΔL igual a L0, alfa, Δθ, depois ΔA, né, que era A0, beta, Δθ, e aqui ΔV, V0, gama, Δθ. As fórmulas são muito parecidas. Bom, daqui surge o seguinte, olha só, esse ΔV, a gente sabe que é V menos V0, ó. Então o ΔV que está aqui é V menos V0, ó. V menos V0. Então, bom, troca isso aqui por V menos V0. Tá aqui. Aí copia o V0 gama Δθ de volta, que está aqui, ó. Copia de volta. Aí você vai pegar esse V0 que está aqui, ó, né? E vai fazer o que com ele? Vai mandar ele para o outro lado, o sinal trocado. Ele vem para cá positivo, ó. Né? Foi para o outro lado, ficou positivo. E multiplica por 1, que multiplicar por 1 não vai alterar nada. Copia lá o mais V0 gama Δθ. Agora você pode colocar esse V0 aqui em evidência, porque é um fator comum aqui, né? Então ele vai fora do parênteses aqui. Sobrou aqui em preto, sobrou o 1, o gama e o Δθ, somando os dois aqui. Com isso aqui você calcula o volume final. Então, por exemplo, se você quer calcular de cara qual é o volume final do sólido, você vem nessa expressão aqui. Agora, se você quer calcular só o quanto expandiu, aí você vem na expressão de cima, que é essa daqui, ó. Ok? Se bem que, se você sabe o valor do ΔV e sabe o valor do V0, você consegue também calcular o volume final, né? É só pegar essa parcela que está aqui negativa aqui, ó, mandar para o outro lado fica positiva, aí você isola e você calcula também o volume final aqui, né? Então você precisa verificar que essa fórmula de cima aqui também tem uma utilidade, se você já sabe qual é o ΔV. Então, se você conhece o ΔV e conhece o V0, aqui é até mais fácil você obter o volume final. Agora, se você não sabe qual foi o ΔV, então você vai achar o volume final através dessa expressão aqui. Mas, enfim, vamos seguir, porque eu tenho que te mostrar outra coisa importante aqui. Olha só, esse gama, né, que é o coeficiente de dilatação volumétrica, a gente mede em graus Celsius a menos 1. Isso aqui é a unidade de medida. Agora, o que a gente tem aqui, né? O coeficiente gama é 3 vezes o coeficiente alfa, ou seja, o coeficiente volumétrico é 3 vezes o coeficiente linear. Então, se você pegar esse 3 e passar para cá dividindo, vai ficar gama sobre 3 igual a alfa. Então, a alfa é gama sobre 3. O coeficiente beta, a gente já sabe que é o dobro do coeficiente linear. Ou seja, o coeficiente superficial, que é o beta, aqui, ó, ele é o dobro do coeficiente linear. Então, se o 2 vier dividindo aqui embaixo, você vai ver que o alfa vai ser beta que divide por 2. Então, qual que é a relação entre os três?
O coeficiente linear é o beta dividido por 2 e o linear também é o gama que divide por 3. Então, o coeficiente linear é a metade do superficial e é 1/3 do volumétrico. É assim que os três se relacionam. Bom, então aqui a gente vai ficar por aqui hoje, né? Sempre deixando claro que nós estamos aqui falando de sólidos que expandem, né? Mas lá na frente nós vamos falar da dilatação dos líquidos, né? Que é um pouquinho diferente dessa daqui, mas enfim, tem bastante coisa em comum, não vai ter grande dificuldade não. Eu acho que por hoje é isso aí. Valeu!